Então, a gente vai dar início à nossa aula, começando na introdução da farmacologia, né? Que conversei com o Toledo. O Toledo falou que vocês estão meio perdido, né? Então, vamos começar a farmacologia com os conceitinhos básicos aí, pessoal. Pra gente poder chegar, pra gente poder ter esses conceitos, pra gente poder avançar na farmacologia, porque sem esses conceitos aqui, vocês não vão entender, tá bom? Então, o que é a Tá gravando já. De nada. Então, a farmacologia, ela é o quê? É uma substância química, a droga, que vai agir no nosso organismo. Ela pode ter efeitos benéficos ou maléficos, que são os efeitos adversos. Quando ela tem efeitos maléficos, a gente chama de agente tóxico, vocês vão estudar mais para frente em outra rama da farmacologia, que é a toxicologia, tá? Então, quando tem o efeito benéfico, que a gente vai estudar, que são os fármacos, que daí a gente vai estar abordando agora na farmacologia, que é o mecanismo de ação, onde que vai absorver, onde que vai distribuir, onde que vai metabolizar. A gente vai estar vendo especificamente dentro da farmacologia é isso. Então, vamos para alguns conceitinhos básicos, pessoal. O que é a droga, né? Droga, ela é toda substância química que gera uma ação ou maléfica ou benéfica dentro do organismo. Ou seja, ela é toda e qualquer substância química que vai gerar qualquer alteração no funcionamento desse organismo. A gente associa com drogas abusivas. Como assim, doutora, drogas abusivas? A maconha, o crack, a cocaína, o LSD, tudo isso são drogas, tá? O que é fármaco, pessoal? É toda e qualquer substância química que tem uma estrutura química conhecida, tá? Aquela estrutura química que pode ser que ela é conhecida. Ela pode ter estrutura química conhecida por seus efeitos. Seus efeitos também são conhecidos. A estrutura química dela é conhecida e os efeitos também são conhecidos. A gente utiliza o fármaco com a intenção terapêutica, benéfica, mas também algumas vezes ele pode ser benéfico, dependendo da doença do paciente, dependendo daquilo que você prescreve para o paciente. Por exemplo, paracetamol. A gente não pode prescrever um paracetamol para um paciente cirrótico ou para um paciente que tem uma insuficiência hepática. Por quê? Porque ele é metabolizado no fígado, tá certo? Então, a gente tem que tomar um certo cuidadinho com alguns fármacos, com alguns medicamentos aí. O que é um medicamento? É uma formulação química que tem o princípio ativo. Esse princípio ativo é o fármaco, que pode ser outra substância química associada, como, por exemplo, açúcares, polímeros, né? Recipientes. O objetivo dele é promover efeitos benéficos, que pode haver efeitos deletérios ou maléficos. O que é o remédio? Remédio é muito amplo, né? Só um pouquinho, pessoal, que tem alguém entrando aqui, só um pouquinho. O remédio, esse conceito que é remédio é muito amplo, né? Pode ser a ação de um fármaco ou de outra coisa que não seja substância química. Pode ser um medicamento, pode ser massagem, pode ser fisioterapia, pode ser um chocolate, pode ser aquilo que vai promover o bem-estar. É toda e qualquer ação que promove a ação benéfica para um determinado indivíduo. Vamos supor, eu tô com dor de cabeça de não tomar café. Você toma o café, passa. Então, o café é um remédio para aquela pessoa.
Veneno é um fármaco cuja ação é maléfica para esse paciente, como por exemplo o chumbinho, né? Que a gente sabe que o chumbinho é o veneno do rato. Toxina. O que é uma toxina? É um veneno de origem biológica. Pode ser produzido tanto de animais ou por plantas, ou também pode ser de origem inorgânica, como metais pesados, chumbo, mercúrio, que produzem o efeito maléfico, deletério. O placebo. O placebo é algo simulado para fazer o paciente acreditar que é real e se sentir melhor através disso. Tipo aquele paciente que toma remédio para tudo. Às vezes não tem nada, chega com um piti no seu pronto-socorro e daí toda a equipe já sabe. Você pega e dá um placebo para ele, ele melhora. Né? Você dá um comprimidinho lá com farinha, ele melhora. Nem sempre a gente precisa dar um medicamento. Pode ser toda e qualquer ação do procedimento cirúrgico, dieta, qualquer coisa. Né? Aquilo o paciente, você fala, ó, você pode dar qualquer coisinha para ele, falar para ele, ó, esse remédio aqui é o paracetamol. E ele vai acreditar que aquele lá é o paracetamol. Às vezes nem é, às vezes você coloca farinha dentro. Bom, pessoal, aqui é um fluxograma do que a gente acabou de falar. Resumido aí para vocês entenderem. Dos conceitos iniciais. Então, uma droga, ela é um conceito amplo. Substância química, ela pode ter dois efeitos. O efeito maléfico e o efeito benéfico, né? O fármaco é a substância química que vai ter estrutura e efeitos bem definidos, o qual se busca sempre o efeito benéfico, mas às vezes também ele pode ter um efeito maléfico, dependendo da situação. O medicamento é a formulação química que contém ou fármaco ou outra substância que corresponde ao que encontramos à venda. A venda em farmácia, em hospitais, não só a venda, tá? Remédio é um conceito amplo. Qualquer ação que gere um efeito benéfico, não necessariamente de um medicamento, tá? Veneno também é um conceito amplo. A droga cujos efeitos são quase sempre deletério, maléfico, pode ter origem inorgânica ou orgânica. A inorgânica é o exemplo que eu dei, dos metais pesados, dos chumbos, do mercúrio. E a orgânica já é por animais ou por plantas. Toxina são conceitos restritos correspondentes a venenos de origem orgânicos, né? Que a toxina o veneno, o exemplo mais clássico é o chumbinho, né? O veneno de rato. O placebo é remédio simulado, que não contém o princípio ativo. O paciente não sabe que é simulado, aquele que o paciente acredita que é o remédio mesmo, que não é. Pessoal, até agora tudo certo? Estão entendendo? Então, beleza. Então, vamos para as propriedades gerais da farmacologia, né? Vamos entrar agora nas propriedades gerais. A natureza do fármaco. A forma de apresentação, que pode ser comprimido, cápsula, solução, suspensão, gases, aerosóis, tá? Igual, por exemplo, se o paciente tem uma dificuldade para deglutir, a gente já não pode usar um comprimido, né? A gente já tem que fazer uma infusão parenteral, né? Se o medicamento é ácido ou base. Os metais, o ferro é muito usado na síndrome
nas síndromes anêmicas. O lítio em transtorno afetivo bipolar, que são metais pesados. Aqui um exemplo, ó, são divididos em sólido, líquido e semissólida. Os sólidos são as cápsulas, os comprimidos, as dragas, granulados, os óvulos, a pastilha, o pó, suspensório. Líquida, ampola, emulsão, frasco e ampola, suspensão. A semissólida, creme, xarope, gel, loção, pasta, pomada. Tá? Aqui alguns exemplos da forma de apresentação. Agora, quanto ao tamanho do fármaco. O fármaco ele pode ser pequeno ou grande. Quanto maior o fármaco, maior vai ser a capacidade dele penetrar em alguns compartimentos corporais, como o exemplo do lítio e da ateplasa. A necessidade de encaixe adequado. Esse encaixe adequado é aquele famoso chave fechadura que a gente chama, que é perfeito em relação ao seu sítio de ligação, que ele vai até o sítio de ligação, tem a chave e a fechadura dele. Ele se encaixa para a mobilidade pelos compartimentos corporais. Que os fármacos ele tem a capacidade de mover corretamente pelos diversos compartimentos corporais. Exemplo, o intracelular, o extracelular, o intravascular, que são os três principais. Que a gente administra um fármaco por via oral, ele vai até o intestino, até o trato gastrointestinal, é absorvido pela mucosa, cai na corrente sanguínea, vai para a circulação e para os tecidos, certo? Daí vem o tamanho, a forma, a carga elétrica do fármaco. A carga elétrica do fármaco, quanto mais carga elétrica esse fármaco tem, mais difícil ele vai passar pelas membranas, mais difícil vai ser sua distribuição. E quanto menos carga elétrica, mais fácil dele passar entre as membranas, tá? Mais fácil vai ser sua distribuição aí. Afinidade do fármacos e ligação dos receptores. É a difusão pelos compartimentos. Ele tem que ser pequeno, tem que ser apolar, sem carga elétrica, que a gente viu que fica mais fácil dele se mover. As ligações químicas, a gente tem a ligação química forte e as fracas. As fortes são as ligações covalentes, como por exemplo o AS. O AS, pessoal, é uma profilaxia secundária do infarto agudo do miocárdio, no AVC isquêmico. Por quê? Aumenta a chance de fazer trombo, né? Se a gente não dá esse fármaco. E pode ser fracas também, como as forças eletrostática e ligações de hidrogênio. Então, as ligações químicas têm as fortes e têm as fracas. As fortes são as ligações covalentes e as fracas são as ligações de hidrogênio. O formato do fármaco. Todo fármaco ele é tridimensional. Ele tem 3 planos, que a gente chama de X, Y e Z. Existe um fenômeno na farmacologia que é chamado de quiralidade. O que é isso, professora? Significa que ainda algumas moléculas que tenham a mesma fórmula química, elas se apresentam tridimensionalmente de maneira diferente. Não consegue haver o encaixe da chave fechadura. Ela não consegue se encaixar. Então, para isso acontecer, o fármaco tem que se acoplar corretamente ao seu receptor na sua molécula-alvo, gerando um mecanismo de ação para levar uma resposta terapêutica, tá?
A interação fármaco-corpo, que aqui a gente entra na famosa farmacocinética e farmacodinâmica. A farmacocinética é a ação que o corpo faz sobre a droga, sobre o medicamento. E a farmacodinâmica é o contrário, é a ação que a droga faz ao organismo, no corpo, tá? Isso aí tem que ficar bem claro esses conceitinhos aí. Então, a farmacocinética é a ação que o corpo faz na droga. É a via de administração do medicamento, a absorção, distribuição, a biotransformação, a eliminação. E a farmacodinâmica é a ação que a droga faz no corpo, que é o local de ação, o mecanismo de ação, os efeitos adversos, as complicações, tudo isso. Vai ter uma concentração no local do receptor. Aqui um exemplo. A dose de um fármaco administrada, ela vai ser absorvida na concentração do fármaco na circulação sistêmica. Ou ela pode ser metabolizada, distribuída, que vai ser metabolizada ou excretada, ou ela vai ser eliminada, que é o fármaco em tecido de distribuição. Ou também a concentração do fármaco no seu sítio de ação, que vai ter o efeito farmacológico. Isso vai levar a uma resposta clínica, ou pode ser efetiva ou vai ser tóxica, dependendo da dose desse medicamento. Aqui de novo, a farmacocinética é a via de administração, a absorção, distribuição, a biotransformação, a eliminação. E a farmacodinâmica, o local de ação do mecanismo de ação e os efeitos, pode ser os efeitos adversos ou as complicações. Aqui, pessoal, também é um fluxograma aí de tudo que foi falado. Depois vocês dão uma absorvida aí, uma olhada com bastante atenção, tá? Aqui é tudo que foi falado, um resumo aí. Pessoal, até agora, tranquilo? Tranquilo? Então, vamos prosseguir. Agora, nós vamos entrar nas vias de administração desse fármaco. A via de administração de uma droga é o local e a forma de entrada de um dado medicamento em um organismo. Ela vai depender de duas coisas, da propriedade do fármaco e do objetivo terapêutico que você quer. O objetivo terapêutico esperado. Mas, além disso, a gente tem alguns fatores da via de administração escolhida. A gente pode ter um efeito local. Você quer um efeito local ou um efeito sistêmico? Você quer só naquele local ou você quer em todo o corpo? A propriedade e a forma de ser administrada. Você quer por via oral, por via inalatória, por via endovenosa, por via intramuscular? Como você quer? Depende da idade do paciente também, pessoal. Por quê? Porque no recém-nascido, você não tem droga que você não pode fazer por via oral. Já no idoso, tem droga que você já não pode fazer endovenosa. Entendeu? Então, depende da idade. Depende do tempo do tratamento, tá? Da adesão terapêutica. Você sabe que aquele paciente, você colocou 7 dias, mas você sabe que ele não vai tomar os 7 dias, vamos supor. Então, depende, daí você vai ver, adesão terapêutica. Tem medicamento que você pode dar menos tempo, tem medicamento que você tem que dar mais. Então, depende da adesão terapêutica daquele paciente. As principais vias de administração: enteral, que é a oral ou a sublingual; a parenteral, que ela é intravenosa, intramuscular e subcutânea; a tópica, a transdérmica, a intraocular, a intrarrespiratória, a retal e a vaginal.
A gente vai estar abordando, pessoal, o que é mais importante, assim, de cada uma, tá? Então, a via oral, ela é mais conveniente, ela é segura, é a mais comum, né? Ela é econômica. Ela tem efeito local sobre o trato gastrointestinal ou serem absorvidas pela mucosa do trato gastrointestinal. Absorvidas pela boca, no intestino delgado, no reto, em menor extensão no estômago e intestino grosso. A sublingual. A sublingual, a gente tem o exemplo do captopril sublingual, né? Não oferece efeito da primeira passagem no fígado, a facilidade de administração, a absorção dela é mais rápida do que da via oral, ela tem uma ultrapassagem do ambiente do trato gastrointestinal hostil, capacidade de evitar a biotransformação hepática. A via parenteral, injeção de medicamento diretamente em um compartimento ou cavidade do corpo, que não precisa passar a barreira da pele ou mucosa. Que a gente tem a intramuscular, a subcutânea, a intravenosa. Daí a gente tem as outras, né? Intraarterial, intradérmica, a epidural, a peridural, a intraóssea, a intrasinovial, a intratetal e a intracardíaca. Mas nós vamos falar principalmente das três principais, assim. Que é a mais comum. A intravenosa é a via parenteral mais comum e efeito rápido. A muscular é uma solução aquosa, a absorção também é rápida e a dissolve lentamente, né? A intramuscular a gente pode dar o exemplo daqueles anticoncepcionais, né? Do anticoncepcional intramuscular. Você aplica ele e ele vai lentamente ele vai sendo absorvido. A subcutânea tem efeito lento, constante, prolongados e absorção por difusão simples. Em quem está indicado? Em paciente não colaborativo, inconsciente, intolerantes à dieta via oral, aquele paciente que tem náusea, vômito, tá? E qual que é a outra contraindicação dela, que ela é difícil, vamos dizer assim, todos esses métodos, porque requer um pessoal treinado, pra você conhecer a anatomia, pra você fazer uma intramuscular mesmo, pra você conhecer uma anatomia. O método, em geral, mais invasivo, geralmente requer um ambiente hospitalar. É a mais utilizada quando se deseja um efeito local do fármaco. A principal barreira de absorção é o extrato córnea da pele, tá? Suficiente para a aplicação do medicamento, efeitos predominantemente locais. A via transdérmica tem efeito sistêmico, libera de maneira lenta e gradual. A intrarrespiratória são a administração de fármacos diretamente pelo nariz. Efeitos locais, aplicação gotas ou o spray. A via retal alcança uma ação sistêmica. A forma da via retal pode ser suspensória ou melena. A indicação em crianças, pessoas com distúrbios mentais, comatoso, inconsciente. Então, assim, às vezes a gente precisa, numa criança, a gente precisa fazer a via retal, que também absorve, né? Maior absorção lá também. Ah. Pode, uai.
constipado. Asmático, né? Não, nós não vamos entrar ainda em medicação em si, entendeu? Nós estamos falando quais são as vias tipo de administração por cima. Quais são as opções que a gente tem para fazer esse medicamento. Depois, em cada classe, nós vamos entrar, cada classe de medicamento, nós vamos entrar como que vai ser feito, como que é administrado, como que é. Mas é boa a sua colocação aí. Então, o melena, né? Geralmente, o melena é feito também em paciente muito tempo internado, não vai no banheiro. Soluções, suspensões com ação local sistêmica. Na prática, você vai estimular a evacuação para aplicar contraste, tudo você usa o melena. O suspensório dissolve nas secreções retais, efeito local sistêmico, tá? A via vaginal. A via vaginal tem efeito local. A forma farmacêutica dela pode ser por óvulos, comprimidos vaginais, pomadas, géis, cremes líquidos. Os fatores que compromete a absorção sistêmica dessa via retal é o ciclo menstrual, dependendo da pomada que você passa para paciente. Se ela tá menstruada, você já não vai poder passar, você já vai ter que pensar em outra coisa. A posição das secreções e o volume de secreção, porque se for secreção abundante, não vai ter como você passar uma pomada ou um creme para ela vaginal para ela colocar durante a noite, vamos supor. Então, tudo isso você tem que observar quando você for escolher a via vaginal. Então, pessoal, a farmacocinética, ela tem 4 propriedades. 4 propriedades ela tem. A farmacocinética determina a velocidade do início da ação, a intensidade do efeito e a duração. Vamos falar de cada uma agora. A absorção. A absorção é o processo pelo qual o agente terapêutico é transportado para o plasma sanguíneo. Pode ser direta ou indireta. O medicamento, ele chega no tecido, ele vai ser distribuído, realiza o mecanismo de ação no tecido-alvo. É o medicamento dentro da circulação, quando ele chega na circulação sanguínea. É a absorção. A distribuição, quando ele sai da corrente sanguínea e ele vai penetrar nos tecidos. O fármaco vai se distribuir entre os tecidos. Isso vai ser a distribuição. A biotransformação. A biotransformação é a metabolização dele, onde que ele é metabolizado, que pode ocorrer no fígado, nos tecidos, no intestino. A excreção é quando ele já realizou seu mecanismo de ação, ele vai ser eliminado do corpo. Geralmente ele ocorre na urina, nas fezes, na bile, pode ser pelo suor também. Os fatores que vão influenciar a absorção. A propriedade do local da absorção, o pH, aquele pH ácido, base. O fluxo sanguíneo no local da absorção, como está esse fluxo sanguíneo dentro do corpo. A superfície disponível para absorção. O tempo de contato com a superfície da absorção.
Tudo isso a gente tem que levar em conta na absorção. As propriedades da droga. Tem droga que ela é lipossolúvel, tem droga que ela é hidrossolúvel. A estabilidade química da droga, o peso molecular, se tem um alto peso molecular, um baixo peso molecular. A carga elétrica, se ela tem muita carga elétrica, né? Pouca carga elétrica, porque a gente viu lá atrás que a carga elétrica, quando ela tem muita carga elétrica, a carga elétrica dela é positiva, é mais difícil de passar. Se ela tem menos carga elétrica, é mais fácil dela passar. A forma farmacêutica é a forma de apresentação, se é sólida, líquida, semissólida, como que é. A velocidade de solução, a concentração da droga no local da absorção, tá? Tudo isso a gente tem que levar em conta também. O mecanismo de absorção pode ocorrer por difusão passiva, por difusão facilitada, por transporte ativo ou endocitose. Pode ocorrer por esses quatro mecanismos aí. Os fatores que vão influenciar na biodisponibilidade é a biotransformação, o metabolismo hepático da primeira passagem, se vai passar primeiro no fígado, a solubilidade do fármaco, a instabilidade química, a duração da formulação do fármaco, como que vai estar esse fármaco. A meia-vida, o que é? Ela é definida como tempo necessário para que a concentração plasmática do fármaco reduza a metade. Tem fármaco que a meia-vida dele é de 1 a 4 horas, tem fármaco que já é de 1 a 6 horas, que fica dentro, esse daí depende de cada fármaco. Pessoal, tranquilo até aqui? Tá de boa? Tá. Então, vamos entrar agora na farmacologia do sistema nervoso autônomo, tá? Hoje nós vamos dar só a parte da introdução, tá, pessoal? Porque como é muito extenso, daí cansa demais vocês, então vamos dividir. Bom, a gente vai ver o quê? As bases anatômica e fisiológica, simpático e parasimpático, colinérgico e adrenérgico, a química dos neurotransmissores, a transmissão colinérgica e a transmissão adrenérgica e os princípios gerais da transmissão, integração e regulação dessa transmissão. Então, pessoal, começando. O que é o sistema autônomo, né? O sistema autônomo, ele é responsável por executar ações sem a necessidade da consciência do indivíduo. Ele regula o que não é voluntário, que é a contração dos músculos, a excreção exócrina, algumas endócrinas, o batimento cardíaco, o metabolismo energético. Então, o sistema nervoso autônomo é aquele sistema que a gente não tem controle sobre ele, que a gente não controla. Ele é classificado em 2 estados, né? O simpático, que é o de luta e fuga, e o parasimpático, que é do estado de digestão e repouso. O simpático, ele tem efeito excitatório, e o parasimpático, ele tem efeito inibitório, tá? Pessoal, vamos lembrar também que o simpático, a atuação é a noradrenalina, e o parasimpático é a acetilcolina. Vamos dar uma lembradinha
relembrar um pouco da anatomia aí dos nervos, do impulso nervoso que sai da medula espinhal, que pode ter dois caminhos, dois diferentes caminhos aí. O nervo pré-ganglionar e o pós-ganglionar, né? O nervo pré-ganglionar ele pode ser curto ou ele pode ser longo. Vamos falar primeiro do curto, depois a gente fala do longo. O nervo pré-ganglionar curto, os gânglios paravertebrais, tóraco-lombares, e os nervos pós-ganglionares eles são longos. Aqui, ó, eles são curtos e depois eles são longos. Certo? Pós-ganglionar, longo. O nervo pré-ganglionar longo é aquele nervo, aquele gânglio próximo ao órgão efetor, próximo a quem ele vai fazer a função. E o nervo pós-ganglionar, ele é curto. Aqui um exemplo. Longo, perto da onde ele vai fazer a função, depois ele fica curto. Então, o sistema nervoso autônomo, ele é o simpático ou o parasimpático. O simpático, pessoal, ele tem a porção pré-ganglionar dele é curta. O gânglio dele é próximo da medula paravertebral. E um nervo pós-ganglionar longo, ele tem então o pré-ganglionar dele é curto e o pós-ganglionar dele é longo. Já o parasimpático, ele tem a porção pré-ganglionar longa, daí o gânglio vai fazer um gânglio proximal ao órgão efetor e tem um nervo pós-ganglionar curto, é o inverso. O simpático, então, o pré-ganglionar é curto e o pós-ganglionar é longo, e o parasimpático, o pré-ganglionar é longo e o pós-ganglionar dele é curto, tá? Vamos observar também que o nervo pré-ganglionar do sistema nervoso simpático, ele estimula o gânglio paravertebral por meio da acetilcolina. O sistema nervoso simpático, as fibras nervosas pós-ganglionares, pode ser tanto adrenérgica, aqui a gente vê, adrenérgica, colinérgica e quanto dopaminérgica, tá? Além disso, faz com que o sistema, nada disso faz com que o sistema deixe de ser simpático, tá? Ele pode ter, então, o pós-ganglionar dele pode ser tanto adrenérgica, como colinérgica, como dopaminérgica. Mas nada disso faz com que ele deixe de ser simpático, tá? Os termos simpático e parasimpático são designados anatomicamente e não depende do tipo do transmissor químico liberado nas terminações nervosas, nem do tipo de efeito, excitante ou inibidor, provocado pela atividade nervosa, tá? Então, isso não vai interferir. Aqui, pessoal, é um fluxograma aí. O sistema nervoso autônomo, ele pode ser classificado em simpático e parasimpático. O simpático, gânglio paravertebral. O parasimpático, gânglio próximo ao órgão efetor, né? Essa divisão é anatômica. A gente vai ter os neurotransmissores, que pode ser acetilcolina ou noradrenalina. Lembrar que, geralmente, a acetilcolina é do parasimpático e a noradrenalina é simpática, tá? Mas nada impede também da gente ter acetilcolina na simpática. Então, vamos falar da química dos neurotransmissores. Adrenérgico são as fibras simpáticas pós-ganglionares e o colinérgico são as fibras autonômicas pós-ganglionares.
motora somática do músculo esquelético. Fibra pós-ganglionar e simpática, elas são poucas, tá? As fibras pós-ganglionar e simpática, a gente pode dar o exemplo da glândula sudorípara aí. A gente viu lá no desenho aqui atrás, ó, glândula sudorípara, ali. Então, vamos começar, pessoal, pela transmissão colinérgica. A transmissão colinérgica, ela é a síntese da acetilcolina. Como que acontece essa síntese? Ela ocorre através da acetilcoenzima A mais a colina. Como que faz isso? A colina, ela vai entrar no citoplasma por transportador dependente de sódio, enquanto a acetilcoenzima A, ela é encontrada dentro da célula, por um produto de degradação do metabolismo celular. Uma vez que esse organismo ele sintetiza acetilcolina, ela é armazenada dentro das vesículas. Sobre essas vesículas vão atuar duas proteínas, que é o VAMPs e o SANAPS, tá? Essas duas proteínas vão atuar dentro das vesículas. As duas proteínas, juntamente com o cálcio intermalizado no potencial de ação, eles vão fazer o quê? Vão fazer com que essa vesícula, contendo acetilcolina, se funda com a membrana celular, levando exocitose do neurotransmissor, que vai cair na fenda sináptica. Dessa forma, pessoal, a acetilcolina exerce seu efeito ao ligar os receptores pós-sináptico e tem uma ação cessada por conta da acetilcolinesterase, a enzima que inativa a acetilcolina de forma rápida, tá? Todo esse processo a gente pode ver aqui, ó, nesse desenho. A gente vê aqui, ó, que vai entrar, vai pegar acetilcoenzima A mais a colina, vai entrar na célula. Esses fármacos aqui, pessoal, esses pontos aqui, a gente tem vários pontos onde que os fármacos vão atuar, tá? Vão atuar inibindo a entrada da colina, vão inibir a entrada da acetilcolina nas vesículas, vão inibir a fusão das vesículas sobre a membrana celular do nervo, a inibição da acetilcolinesterase para que ela não clive a acetilcolina, bloqueando ela, né? Tá? Tudo isso é na transmissão colinérgica. Aqui um esqueminha, acetilcoenzima A mais a colina, através da colina acetiltransferase, vai levar a acetilcolina, ela vai ser armazenada dentro das vesículas, vai ter a ação das proteínas, que vão ter a fusão das vesículas na membrana celular, vai ter a liberação da acetilcolina na fenda sináptica e a ação dos receptores colinérgico pós-sináptico. De tudo aquilo, aqui é um esquema de um fluxograma daquilo que eu falei agora. Agora nós vamos entrar na transmissão adrenérgica. Como que vai acontecer essa transmissão adrenérgica? A transmissão adrenérgica, ela é a síntese da noradrenalina, que ela vai se dar pela seguinte forma: a tirosina, ela entra na célula por transportador de sódio, ela vai ser convertida em dopa pela tirosina hidroxilasa. A dopa, por sua vez, ela é transformada em dopamina pela dopamina alfa hidrolisada, ou beta, aliás, perdão, beta hidrolisada.
A proteína daqui já é essa proteína VMAT, que é o transportador de nomoaneminas vesicular, tá? A proteína daqui já muda também. Ele leva, o que ele faz? Ele vai pegar essa dopamina dentro da vesícula, onde ela é transformada em noradrenalina. Vai haver o potencial de ação, vai ter um influxo do cálcio, consequentemente vai ter a fusão das vesículas à membrana, levando a excitose da noradrenalina. A sua atuação, pessoal, a atuação dela vai se dar por quê? Pela ligação dos receptores pós-sináptico e sua redução na fenda sináptica, que ocorre através da fusão, que acontece fora da fenda, pela declivagem da membrana NET, situada no terminal pré-sináptico, tá? Aqui, para vocês entenderem, dopa transformado em dopamina, vai ter a proteína, a célula, os canais de cálcio aqui. Também a gente vai ter fármacos que vão atuar sobre o componente aí do sistema, né, da dopamina. Outro fluxograma, para vocês entenderem aquilo que foi falado, vai ser a tirosina. Através da tirosina hidroxilasa, vai transformar em dopa. A dopa, através da dopa beta hidroxilasa, vai se transformar em dopamina. Vai ter ação da proteína, vai transportar para dentro da célula essa dopamina, que vai se transformar em noradrenalina. Através das proteínas, vai ter a fusão da vesícula da membrana celular, vai ter a liberação da noradrenalina na fenda sináptica, vai ter ação nos receptores adrenérgico pós-sináptico, e o término da ação é o que? É a fusão fora da fenda. Pessoal, alguns receptores autonômicos aí, alguns receptores colinérgicos, que a gente vai citar agora, porque nós vamos ver detalhadamente isso mais pra frente, tá? Vamos só dar uma citadinha agora. Os receptores colinérgicos, a gente tem que saber que são os muscarínicos e os nicotínicos. Os muscarínicos, eles vão do 1 até o 5, e os nicotínicos, que pode ter nicotínicos neurais ou nicotínicos musculares, tá? São esses dois tipos de nicotínicos que a gente tem. Os adrenérgicos, a gente tem o alfa, 1 e 2, e o beta, que vai do 1 ao 3. E os receptores dopaminérgicos, que é da dopamina, que vai do 1 a 4. A divisão, pessoal, entre simpático e parasimpático não tem qualquer relação com os receptores ou neurotransmissores, tá? Não tem, fica bem claro aí. Nós vamos ver tudo isso. Aqui a gente vê que o simpático pode ser tanto dopaminérgico como adrenérgico. Então, eles não têm relação. Lembrar que o simpático e o parasimpático não têm relação com os receptores e os neurotransmissores. Então, vamos para os princípios gerais da transmissão. Até agora tudo certo? Tá tranquilo? Só vai complicando, daqui pra frente é só complicando.
Daqui pra frente só complica. Então vamos... uai. Então vamos para os princípios gerais agora da transmissão. A primeira coisa, a gente tem uma supersensibilidade por desnervação. O que é isso, doutora? É o bloqueio farmacológico, o famoso efeito rebote. Como acontece isso? É quando tem um bloqueio farmacológico que impede a chegada de certos receptores lá na fenda sináptica. A membrana pós-sináptica começa a expressar um maior número de receptores, na tentativa dela captar um pouco do neurotransmissor que estiver disponível, tá? A modulação pré-sináptica são as terminações pré-sinápticas responsáveis aos neurotransmissores, liberado por elas próprias, pelo mecanismo que a gente conhece como o flashback negativo, tá? E tem uma outra forma dos neurotransmissores que eles se ligam aos receptores da pré-sináptico, que induz uma redução da liberação do mesmo. Ela pode ser homotrópica, que a modulação ela pode ser homotrópica quando o efeito é pelo mesmo neurotransmissor. Lembrar, homo, mesmo. Heterotrópica é quando é realizado por outro neurotransmissor. E a gente tem ainda a modulação pós-sináptica, que o terminal pós-sináptico também modula a liberação do neurotransmissor. Como isso, doutora? Que a acetilcolina, ela atua sobre o endotélio vascular, que produz o óxido nítrico através do flashback positivo, que vai estimular a liberação da acetilcolina pelo nervo. Além disso, a noradrenalina, ela estimula a musculatura lisa, que libera a prostaglandina, que por sua vez faz pelo flashback negativo, inibindo a liberação de mais noradrenalina pelo terminal pré-sináptico, tá? A cotransmissão. A maioria dos neurônios libera mais de um neurotransmissor. Essa é a cotransmissão. Quando o neurônio libera mais de um neurotransmissor ou transmissor. A gente também tem outros transmissores que têm um papel essencial na condução do estímulo nervoso, que é o quê? O ATP, o óxido nítrico, a dopamina, o neuropeptídeo Y quando a gente estuda a fisiologia bem aprofundada do simpático e parasimpático. O término da ação dos neurotransmissores. A acetilcolina se dá pela sua clivagem efetuada pela acetilcolinesterase, que é a inativa. E o término de ação da noradrenalina, ela ocorre devido à fusão para fora da fenda sináptica e pela clivagem da proteína NET. Aqui, pessoal, ó, um fluxograma para dar uma clareada aí na cabeça. A modulação pré-sináptica, ela pode ser homotrópico ou heterotrópico. Homotrópico do mesmo neurotransmissor, heterotrópico de outro. A modulação pós-sináptica, ela pode ocorrer através da acetilcolina e noradrenalina. Na acetilcolina, vai estimular o endotélio vascular que produz o óxido nítrico. Através do quê? Do flashback positivo no terminal pré-sináptico.
A noradrenalina, ela estimula as fibras musculares lisas, que vão produzir a prostaglandina, através do que? Do flashback negativo, no terminal pré-sináptico, tá? Então, vamos agora para a organização funcional. Tem a interação central e a interação cardiovascular. A interação central é o sistema endócrino. Ele tem um papel fundamental aí. Tem vários hormônios que podem atuar regulando a ação desses neurotransmissores. Já na interação cardiovascular, a principal variável controla a pressão arterial média. De que modo que ela vai controlar? Quando tem uma alteração da PA, ela será seguida por uma resposta homeostática do sistema nervoso autônomo. Como, por exemplo, quando você tem alteração da frequência cardíaca, na tentativa de fazer a PA voltar à normalidade. O sistema nervoso simpático, ele vai atuar como aí, pessoal? Ele vai atuar em todas as variáveis cardiovasculares, a frequência cardíaca, a contratibilidade cardíaca, a resistência vascular periférica, o tônus muscular. E o parasimpático, ele vai atuar apenas na frequência cardíaca, fazendo com que ela diminua, tá? Aqui um esqueminha para vocês verem que o sistema nervoso autônomo simpático, ele vai atuar em tudo. Por quê? Porque a frequência cardíaca aumentada leva o débito cardíaco, o volume de batimento, e o sistema nervoso parasimpático, ele vai atuar somente na frequência cardíaca. Enquanto o simpático atua em tudo, o parasimpático vai atuar só na frequência cardíaca, fazendo com que ela diminua. Então, vamos falar agora da modificação farmacológica, o potencial de ação. Tem fármacos que vão atuar relacionado ao potencial de ação, que eles não vão ser seletivos. Eles não é todos os receptores que vão responder a ele. Assim, é armazenamento de transmissores. Os fármacos que vão atuar nessa fase, eles são poucos seletivos, porque eles não vão atuar na região desejada. A ação nos receptores são fármacos ideais, eles vão ser bastante seletivos, vão ser mais seletivos, tá? Na liberação, recaptação e inativação enzimática, a gente vai ter fármacos que vão ser pouco seletivos aí nessa fase. Vamos falar um pouquinho do sistema nervoso entérico. O sistema nervoso entérico, ele já tem um pouquinho de autonomia, né? O sistema nervoso entérico será... Eu vou abordar só dar uma pincelada nele, tá? Porque não é nosso objetivo. Ele também pode executar umas funções involuntárias aí. O sistema nervoso entérico, a gente tem o plexo mioentérico, que é pelo plexo de Auerbach, e o plexo submucoso, que é pelo plexo de Meissner, tá? Que vão controlar a motilidade e a secreção intestinal. As fibras pré-ganglionares, são as colinérgicas. E os axônios pós-ganglionares, eles vão ser os adrenérgicos, tá, pessoal? Eles têm um papel modulador, porque a motilidade continua com a denervação. Então, o sistema nervoso entérico, ele tem umas funções ainda involuntárias, tá?
E esses dois plexos, o plexo mioentérico e o plexo submucoso, eles têm a função de controlar a motilidade e a secreção intestinal, tá? Então, pessoal, por hoje é só. Obrigado pela atenção aí de todos.